Profecias do Fim do Mundo, esse livro que tem lá na nossa loja, www.lojasagradaface.com.br, esse livro que só tem profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Nós vamos continuar com a Marie Julie. Ela começou lá na página 177 e está nos falando sobre os 2 dias de escuridão. Então vamos para a página 178 hoje. Então Deus enviará um grande último aviso antes dos 3 dias de escuridão. O sol escurecerá por 2 dias. O Espírito Santo disse para Marie Julie: haverá 2 dias de escuridão horrível, distintos dos anunciados, ou seja, diferente dos 3 dias. O céu estará roxo e vermelho. Esses 2 dias vos avisarão, como prova autêntica da sua bondade, como prova da descida da cólera de Deus na terra. Não vos libertareis das trevas. Até agora nenhuma alma o mencionou, porque esses não são muitos os que foram alertados. Para resistir a todos esses sinais, a água benta é uma força e um consolo, e a vela, mas com cera. Todas aquelas que não são desta pasta não ajudarão, quer dizer, devem ser 100% cera pura de abelha, e devem ser também abençoadas. O céu ficará vermelho e roxo, a seiva das árvores frutíferas será queimada, e não produzirá frutos no ano seguinte. A chuva negra cairá como granizo ardente, mas não destruirá as casas dos fiéis, e não destruirá a terra que produzirá alimentos para os fiéis. O dia dessas trevas ainda será suportável, apesar da escuridão. Mas se o dia estiver calmo, a noite será violenta, e durante as 2 noites sairão gritos, não se sabem de onde. À noite a vela abençoada não deve ser apagada. Então aí a gente ficava, pelo menos eu ficava pensando, né? O Senhor dizia lá atrás que os eleitos iam saber dos 3 dias de escuridão, que eles iam ser avisados. Mas como será que nós vamos ser avisados, né? Precisa fazer essa intuição. Né? Aí depois apareceu, olha, vai ser uma noite muito fria, extremamente fria. Mais um aviso aí, mais um sinal. Mas a gente ficava sempre naquela dúvida, né? Puxa vida, e como é que a gente vai ter certeza dos 3 dias de escuridão, né? Quando realmente vai ser? Bom, agora a gente já sabe. São 2 dias de escuridão, 37 dias antes dos 3 dias. Não quer dizer que não vai ter destruição, vai ter também, mas num nível muito menor do que nos 3 dias. Os 3 dias aí é a ira de Deus caindo sobre a terra. Os 2 dias é um aviso. É aquele aviso para que a gente que sabe das profecias fique atento, possa avisar os outros ainda, muito embora muitos não vão acreditar, já vá avisando até desde já, mas a gente se concentra mais nos 3 dias de escuridão. Pode comentar, ó, vai ter 2 dias antes. Antes vão ser 2 dias, 37 dias depois, aí então são os 3 dias para valer. Aí acabou a ira de Deus destruindo tudo. Então, a gente pode até encaixar, né, nas nossas conversas os avisos que a gente faz aí aos conhecidos e tudo mais. E quando chegar nessa hora, a gente avisar, olha, foram 2 dias só, os 3 dias ainda vão ser daqui a pouco. Então, agora é a hora mesmo. Lembra que eu falei para você que ia ser 2 dias depois 3? Então 2 já foram. Já viu o que aconteceu? Então agora se prepara para os 3. Olha, gente, não é por falta de chance, não é por falta do Senhor chamar e avisar que a humanidade não se converte. Não se converte porque são um povo de coração duro, de cerviz dura, um povo de coração de pedra. Vocês veem o nosso Brasil, meus irmãos. Eu estou impressionado. Eu era criança e eu via os mais velhos falarem sempre a mesma coisa. Aqui no Brasil é um paraíso. Deus é brasileiro. Por que falavam Deus é brasileiro? Justamente porque aqui não tinha terremoto, não tinha ciclone, não tinha tufão, maremoto, furacão, não tinha nada dessas coisas. Tá? Quando muito, aí um pé de vento, um pé d'água, aí alguma coisa assim, mas uma tromba d'água, mesmo assim, coisa isolada. Tromba d'água a gente ouvia falar quando era criança, mas é aquele negócio que o pessoal antigamente, teve uma tromba d'água uma vez aí, mas o negócio que não é agora, é direto essas coisas acontecendo, viram hoje. Lá no sul do país, cidadinha lá, 80% da cidade foi destruída. Você vê a imagem de cima, gente, é uma tristeza, é uma guerra. Parece que assim, realmente, passou ali uma guerra, mas com mortos, com tudo, gente desabrigada aí que perdeu tudo. 20% sobrou da cidade, o resto foi tudo destruído. E a gente não vai entrar no mérito da casa de quem foi destruído ou não. Eu, francamente, olhando, a gente olha e vê ali a destruição,
vê justamente aí a dor das pessoas. Não é fácil você construir uma casa e, no entanto, de uma hora para outra dá aquele tufão e acabou, passa com tudo por cima de tudo. Eu fico pensando que nos 3 dias de escuridão vai ser muito pior. Vai ser, isso aí é só uma amostra, porque ainda vai estar tudo calcinado, aí vai ser chuva de fogo do céu misturado com todos esses outros cataclismas. Gente do céu, isso aí é só o começo, isso não é, vamos falar assim, isso é pouco perto da destruição que vai ser. Chama a atenção a questão do número, mas 80% foi destruído, foi causado, 20%, interessante, 20% não foi destruído. E nos 3 dias de escuridão, 25% não vai ser destruído, 75% vai. Não estou fazendo relação de uma coisa com a outra, mas só lembrou na hora da notícia, chamou a atenção que não foi a cidade inteira, sobrou 20%, isso sobrou 15%, 30%, 50%, sobrou 20%. Então, já para nós que conhecemos as profecias, já mostramos, é bom, se as pessoas acham que é impossível destruir uma parte de uma cidade, não é aí, ó. Tá certo? Sem entrar no mérito de nada, porque de verdade é uma tragédia. Gente, infelizmente, a tragédia dos 3 dias de escuridão vai cair sobre a terra porque as pessoas não se convertem. E eu queria dizer que antigamente, no tempo que eu era criança, e muitos de vocês eram crianças também, a turminha que tem 80 anos para cima aí, né? Então, naquele tempo, né, o Brasil era devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Rainha do céu e da terra. O Brasil tinha aquela devoção, não ofendia Nossa Senhora como é agora, não tinha estátuas de demônio por aí, não tinha esses centros satânicos por aí, né? Esses cultos aí que estão acontecendo, se espalhando no Brasil cada vez mais, né? Então, será que não tem relação? Será que não tem a ver? Não é uma coisa para a gente avaliar? Porque quando o Brasil estava sob a proteção da Mãe Aparecida, o Brasil era muito bem protegido, muito bem resguardado por ela. Aí viraram as costas para Nossa Senhora, olha aí o que está acontecendo. E isso, bom, hoje foi uma cidade, mas está acontecendo direto em um monte de lugar. Nós tivemos aqui uma paroquiana esses dias, dando graças a Deus que na cidade dela teve um vendaval terrível também, e ela rezando ali, falou, levou algumas telhas da minha casa, mas eu estou feliz, estou agradecida, porque nas casas vizinhas aqui levou o telhado quase inteiro. Desse jeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é hora de muita oração, é hora da gente estar realmente se preparando para o fim, porque o fim está aí, gente. O fim e os sinais estão aparecendo e as pessoas não querem ver. É claro, vão explicar com questão climática, vão explicar tudo quanto é jeito, mas nos 3 dias de escuridão não vai ter nenhum dos explicadores especialistas vivos para contar a história, porque quem não for de Deus vai levar tudo para o inferno. Então você veja bem, olha, o grande aviso antes dos 3 dias de escuridão, o último, serão os 2 dias de escuridão, diferente dos 3. O céu ficará roxo e vermelho. Esses 2 dias vos avisarão, como prova autêntica da sua bondade, S maiúsculo, bondade de Deus, como prova da descida da cólera de Deus sobre a terra. Então é isso. Esses 2 dias são um aviso, é uma prévia. Está avisando para nós, agora se preparem mesmo, porque 37 dias vai acabar o resto. Tá certo? Não vos libertareis das trevas. Até agora nenhuma alma mencionou, porque esses não são muitos os que foram alertados. Para resistir a todos esses sinais, água benta. Você tem sempre água benta na sua casa? Tem sempre água benta abençoada na sua casa. Olha, aqui vira e mexe a gente faz a bênção da água, né? Na terça-feira, todo dia, toda terça-feira, 8h30 da noite, nós temos primeiro, lá no final da oração da hora santa, nós temos a bênção da água. Toda terça-feira. Tem no seu manual da igreja doméstica também. Então não fique sem água benta. Você nunca sabe quando você vai precisar. De emergência. São coisas de emergência que você precisa e vai precisar. Tá certo? E também a vela de cera de abelha, abençoada. Aí na quinta terça-feira do mês, quando tem 5 terças-feiras, nós temos a bênção da vela na hora santa da Sagrada Face, que é 8h30 da noite. E no manual da igreja doméstica também tem a bênção. E dia 2 de fevereiro também tem a bênção solene. Então, meus irmãos, é hora da gente comprar mais vela aí para poder passar pelos 2 dias, porque além dos 3, tem 2 antes que são de aviso. Aí não vai ter outra luz que acenda. Outras velas não vão acender. O céu ficará vermelho e roxo, a seiva das árvores frutíferas será queimada e não produzirá frutos no ano seguinte. A chuva negra cairá como granizo ardente,
mas não destruirá as casas dos fiéis, e não destruirá a terra que produzirá alimentos para os fiéis, o que combina certinho com a profecia dos seis de escuridão, né? Vão ser destruídos os ímpios, os iníquos, as casas, propriedades, criações deles, acabou. Mas dos justos, não. Nossas propriedades serão aí preservadas. Você tem uma hortinha no quintal lá, pode ficar sossegado que vai ser preservado. O Senhor vai preservar para ter o que você comer. Você tem como se alimentar até a volta do Senhor depois dos 3 dias de escuridão. Você entendeu? Só que dos ímpios não vai ter. Então, a gente já pode imaginar que quando passar tudo isso daqui, os 2 dias de escuridão e depois dos 3 dias de escuridão, bom, gente, vai faltar comida no mundo, né? Então é bom que todo mundo comece a fazer horta aí, né? Em vaso, tem gente que planta abacate em vaso e colhe abacate, gente. Vamos no YouTube, vamos parar de ver porcaria, lixo, e vamos procurar coisa para sobrevivência, mas não vá atrás de sobrevivencialista, não, porque eu tenho um pé atrás, tem uma turminha aí que, sei lá, teve um aí que ele passou anos falando sobre... Toda vez que ele na internet ela aparece a cara dele, um senhorzinho já. Aparece a cara dele falando... Esses dias agora eu me decepcionei, eu não fico assistindo porque são vídeos longos, mas sempre aparece o vídeo dele. Aí esses dias apareceu um vídeo dele dizendo: por que você não deve plantar nada na sua casa e por que não compensa plantar para comer? Você é louco? Você agora vai dizer o contrário? Então, quer dizer, quando a gente sabe que a Europa está vendendo para o Brasil pesticidas que simplesmente lá são proibidos porque são cancerígenos, mas tudo bem vender para o Brasil, continuar produzindo, vender para o Brasil e também para os Estados Unidos, hein? O pessoal fala, Estados Unidos que evoluiu, estão comendo o mesmo veneno que nós. Então, é a mesma porcaria. Na Europa não pode, e para nós aqui pode. Quando você lê essas coisas assim, a gente fica pensando justamente, como assim nós não devemos plantar em casa? Ao contrário, temos que plantar sim. Tudo que você puder aí, olha, mas não tenho tempo, arruma tempo, meia horinha por dia que seja, meia horinha dia sim, dia não, olha, arruma um jeito, não, eu moro no apartamento, arruma e vaza, eu avisei para mudar, né, mas agora é tarde, né, não sei se dá tempo ainda, não sei se é isso que você vai querer, o Senhor vai mostrar para você, peça ao Senhor, mas de qualquer forma, arruma vaso, enche de terra orgânica e vamos plantar, gente, começa a se interessar pela sobrevivência, vai comer o quê? É muito difícil você entender que os seus vizinhos, inclusive aqueles que vão sobrar, não vão estar se prevenindo. Será que é muito difícil entender isso? É muito difícil imaginar? Você sabe disso, Você sabe que a maioria simplesmente é mais confortável ir na quitanda no supermercado, não é assim? Então vamos nos preparar, porque aí está a promessa do Espírito Santo, que as nossas terras, aonde a gente planta para comer, isso não vai ser destruído. O dia dessas trevas ainda será suportável, apesar da escuridão. Mas se o dia estiver calmo, a noite será violenta. E durante as 2 noites sairão gritos, não se sabe de onde. À noite a vela abençoada não deve ser apagada. Não se sabe de onde. Vai ver depois, né? São os demônios aí já preparando e gente aí morrendo. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, serão gritos pavorosos e, é claro, você não vai querer abrir a porta da sua casa como sempre. É para ficar quietinho dentro de casa rezando diante do altar da igreja doméstica com a vela acesa ali. E conte 2 dias, falou 2 dias e acabou, voltou ao normal, voltou. Então agora já sabemos, o 3º dia está muito perto. Vamos nos preparar e avisar aqueles que a gente puder avisar. Se vão acreditar ou não vão acreditar, isso é indiferente, o importante é a gente avisar. Porque aí a gente está fazendo a nossa parte, nós estamos sendo avisados e a gente vai avisando. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, né? Quem tiver ouvido de pôr brinco, aí de repente não é de ouvir, não vai ouvir, mas não porque a gente não avisou, porque o pior é você chegar na frente do Senhor e o Senhor olhar feio para você como quem diz, porque foi que você não avisou, era para você semear e você não semeou, e você não saber aonde põe a sua cara nessa hora. Então a gente faz a nossa parte, põe a cara para bater, faz a nossa parte. Tá certo? Aos poucos as pessoas vão ouvindo, aos poucos as pessoas vão acreditando, porque você vai anunciando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, daqui a pouco vão começar a prestar atenção em você, porque vai começar a acontecer mesmo. Você, então, não sou eu não, essas aqui são as profecias reconhecidas pela igreja. Não sou eu que sou vidente, mas tem os santos e santas da nossa igreja que viram que a profecia é reconhecida, então eles falaram isso daí, pronto. E aí isso está acontecendo, como nós já estamos vendo. E tudo que está acontecendo aí já é aviso, mas adianta?
Se começar a falar com uma pessoa aí na rua, aí a pessoa vai falar, é porque teve um fenômeno meteorológico, ele vai dar explicação científica, gente, mas explica para mim cientificamente por que há 50, 60, 80 anos atrás não tinha nada disso no Brasil e agora está começando a ficar comum. Simplesmente está virando comum ter esse tipo de coisa aqui. Você não precisa mais ver aquelas fotos de satélite, animação de satélite terríveis, né? Você vê lá o furacão fazendo isso, o tufão fazendo... Isso a gente via nos Estados Unidos muito, né? Agora no Brasil também tem. Globalizou. Mas por quê? Porque a falta de fé, gente, os crimes estão acontecendo cada vez mais terríveis. Crimes dentro de famílias. Se previna, gente. Se previna. Você viu o rapaz aí, o cara que era deputado aí do PT aí, que o próprio filho esfaqueou ele. Depois foram ver, agora eles estão aí discutindo, a legislação está discutindo se ele era responsável pelos seus atos ou não, porque ele estava usando substância química. Então, resumindo, lembra do Glauco, do Céu de Maria? Isso é um absurdo chamar aquela igrejinha lá de droga de Céu de Maria, né? Isso deve ser outra Maria, não a Maria Santíssima, qualquer coisa menos, mas põe o nome de Nossa Senhora, né? Então, ele foi morto também por um cara lá, o cara não foi preso, ele ficou em tratamento por aí, não sei se para onde foi depois. Por quê? Porque ele estava assim, sob efeito de droga e aí simplesmente o juiz disse que ele não era responsável pelos atos dele. Desculpa, se você tem um filho ou uma filha ou um parente na sua casa que usa droga, leve em consideração botar essa pessoa numa clínica para tratamento ou então dar um chega para lá na pessoa e dizer, aqui não, filho, aqui nós servimos a Deus e não a traficante, tchau para você. Você quer trabalhar e dar lucro para o traficante? Ótimo, aproveite e dá lucro para quem aluga a casa também. Taubaté, você acha que as pessoas estão aí aceitando isso? O tal do Padre Jonas, entre aspas, da Canção Nova, eu vi na televisão, né? Eu vi na televisão uma vez ele fazendo uma palestra lá que era para acolher o filho, acolher uma facada no meio da barriga nas costas, né? Que é o que está acontecendo direto aí. Não que todos façam isso, mas que tem a chance, tem. O cara dá o surto que eles falam, surtou e aí ele esfaqueou o pai, a mãe e a filha e a irmã. As duas não tiveram ferimentos leves, mas o que significa leves? Não morreram, né? Pegando um jornalista que escreve isso, dá uma facada no braço dela e falou, foi leve. Você não percebeu que foi leve? Você está viva aí, filho, está reclamando do quê? Porque do jeito que eles falam parece que não foi nada, foi um arranhãozinho, não é? Então, o ponto é, se você tem gente assim aí, aquele indivíduo, esse Padre Jonas, entre aspas, eu vi ele falando que não é para pôr para fora, não, é um risco de vida, o que é isso? Naquela época eu dava aula para o pessoal assim, de periferia, em lugares que rodava droga, eles não mexiam com a gente não, que era professor, né? Mas que rodava droga no bairro, assim, aos montes e às pampas, e as histórias são sempre as mesmas. A família que está com uma pessoa dessa dentro de casa, ela sim corre risco de vida. Porque a pessoa simplesmente aí fica alterada e faz a besteira. Tá certo? Então preste atenção nisso daí. Taubaté, para terminar esse raciocínio, Taubaté, para terminar o raciocínio, a gente fala assim, mas tem muito pai e muita mãe que aceita, mas tem muito que não aceita também. Lá tem um negócio chamado coletivo. Sabe que coletivo? Não é ônibus, não. Coletivo são casas aí que esse pessoal que é dependente químico, aluga, porque foi posto para fora de casa, eles vão morar junto lá, pagar aluguel lá, repartir comida lá não sei o quê, e levar a vida que eles querem, porque os pais não aceitaram. Não, e eu dizia para os meus filhos, aqui não. Se aparecer com essa porcaria aqui, eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia e entrego você, tá legal para você? Porque se você não faz isso, simplesmente, olha, teve uma mãe aí lá na onde eu dava aula, uma delas, duas até delas, uma foi presa inclusive, porque chegou em casa, a polícia chegou atrás, deu aquela geral na casa, o filho dela sumiu, o que tinha embaixo do colchão da cama dela? Tá lá, tabletes, né, tijolo de cocaína. Ele foi lá presa, só que ela não tinha nada a ver com a história, ela era faxineira, trabalhava o dia inteiro ralando para aí sustentar a família, e o filho, tibu no mundo. Nem aí se a mãe tá presa. O outro também, só que o outro morava num quartinho no fundo. A polícia também estourou o quartinho, porque os próprios traficantes, eles falam, eles entregam, tá? E aí estouraram, denúncia anônima, estouraram o quartinho lá, o cara cheio de droga para vender lá, queria levar uma empresa. Falei, não, peraí, mas eu não tenho nada a ver com isso, ela trabalhava como faxineira também, essa aí a gente conhece, trabalhava na escola lá que eu dava aula.
E não tem nada a ver com isso, ó. O quarto dele é a entrada separada. Você não está vendo que o quarto é lá no fundo, é um corredorzinho, ele tem um portãozinho, ele tem a chave, eu não tenho nem acesso. Deixei ele morar aí que ele estava na rua, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não está na minha casa. O policial falou, tá certo, a senhora tem razão, a senhora vai testemunha então. O que eu vou como testemunha? É ou isso ou a senhora vai como cúmplice. Qual que a senhora prefere? Foi como testemunha. O filho dela é que vai fazer. É uma coisa ou é outra, está certa como testemunha. E os irmãos dele ainda começaram a xingar a mãe que ela tinha sido cagueta. Cagueta. Filho, vai você na cadeia, filho. Vai lá, você repartir cadeia com seu irmão, então pronto. Desse jeito. Certo? Então toma cuidado. Você tem casos assim, eu não recomendo. Eu coloco para fora. Se sou eu, ponho para fora. Porque simplesmente eu sei o risco que a pessoa corre. O que? A gente vai pagar cadeia para diversão dos outros porque eles resolveram se enfiar em porcaria apesar da gente avisar? Banana para essa gente. Eu não. Eu aconselho, converso com um com o outro aí que a gente sabe que tem esse problema, aconselho, explico, mostro, etc. Mas comigo não mora não. Comigo não acolho. Se é filho meu, eu ponho para fora. E eles foram criados comigo falando isso. Ponho porque o risco de vida para nós é total. Risco de vida e risco de cadeia. E para que é que você vai se correr risco desse jeito, deixar o diabo na sua casa só aprontando, servando para atacar você? Para quê? É bobo agora? Não, né? Então, presta atenção. Prudência sempre. Quem não é prudente é o quê? Louco! Assim diz Jesus no Evangelho. Nem sou eu falando, é o Senhor. Quem não é prudente é louco. Então não seja louco, não seja louca, seja prudente e se afaste dessas pessoas, porque não tem nada a ver conosco. Agora, se a pessoa quer realmente sair, se a pessoa quer realmente estar fazendo tratamento, está largando, blá, blá, essa é uma outra história, né? Mas, no geral, não é muito assim que a gente vê, né? A maioria continua só surfando na maionese em direção ao inferno, né? Porque pro céu é que não vai desse jeito, a gente sabe disso também. Então tem que procurar o quê? Tem que procurar conversão, tem que procurar fé, tem que largar a mão de tudo, tem que arrumar um serviço e largar a mão totalmente de tudo. Então é assim, tem casos assim também. Infelizmente são poucos para contar, né? Mas tem casos assim que acontece. E tem um monte que não quer saber. É que nem eles falam igual do cigarro. Eu largo a hora que eu quiser. Assim, então por que você não larga? Porque eu não quero. É palhaçado, né? Você não larga, você é escravo disso aí. Você está escravo dessa tranqueira aí. Você entendeu? Esse dia dei esmola para um rapaz aqui na cidade. Ele estava pedindo, ele queria comprar um salgado, estava vendendo uns docinhos. Eu falei, então foi ontem. Eu falei, então vem comigo. Fui lá, o que eu falo que eu sempre faço, né? Era mais barato, dar R$2 para ele. Eu fui lá, paguei um salgado, um refrigerante para ele. Ainda paguei 2 salgados. Eu falei, você está com fome? É logo cedo. Aí eu tô com fome, então pega 2 salgados. Ele ficou até surpreso. Eu falei, peguei 2, tá com fome, um salgadinho, só que adianta. Aí, lá não era hora do almoço ainda, né? Daí eu paguei para ele comer, mas eu fui aconselhando ele largar a mão de porcaria. Ele falou, meu problema é álcool, é a pinga. E ele tava cheirando pinga mesmo. Eu falei, mas isso aí só destrói a pessoa. Isso acaba com o seu fígado, acaba com você. Olha o resultado, né? Na pinga e vivendo na rua. Arruma um emprego, um moço forte, podia trabalhar aí, ganhar o seu dinheiro, né? A gente conhece tantos moços aí trabalhando. É uma juventude aí, apesar do que a internet fala, a geração Z, gente, é mentira. A gente conhece um monte de geração Z que está trabalhando. Tem vagabundo, mas a maioria está trabalhando. Tudo aí batalhando. Tem um aí, herói, você tem que dar o Oscar para ele, comprou uma moto em 24 prestações, no nome do pai dele, mas ó, tá terminando de pagar e não falha uma, ele fica sem dinheiro. E trabalha lá no supermercado, lá, ganha um salário mínimo, metade do negócio é a moto que ele comprou, ele mora numa outra cidade agora, aí vizinha, e aluguel, e uma mini compra lá, mas ele tá pagando a moto, não tá? Então, porque o pai não pode chegar e dar uma nova para ele, então não está se virando geração Z. Por que não está, como os jornais estão falando? Porque isso tudo é mentira, eles querem que os jovens sejam assim e façam assim, mas a coisa não funciona assim, não. Tem uma turminha, mas a maioria vai procurar seu emprego, vai procurar casar, vai procurar fazer sua vida. A maioria não é como dá nos jornais. Então, vamos ter cuidado com tudo isso. Tome cuidado, seja zeloso, seja previdente, não se exponha a risco. Ainda mais a gente com o inferno contra nós. Você faz o quê? Abre a porta para o inferno e deixa um morar lá dentro para atacar você? Fique esperto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E presta atenção aí nos 2 dias de escuridão, né? Que agora a gente sabe, então, e o Senhor falou que a gente ia saber. Eu sempre falo, como que a gente vai saber? Porque antes dos 3 dias haverão 2 dias. E rezar muito pela conversão dos pecadores. Eu fico com dó dessas coisas que acontecem assim,
né? Quando tiver os 3 dias não vai poder ter dó não, porque daí a gente sabe que quem morreu é iníquo mesmo e ímpio está julgado. Mas atualmente, assim, a gente tem até dó, né? Você vê aquelas fotos da cidade inteira destruída, né? E o pior é que numa situação dessa tem gente que não tem dó, começa a fazer vaquinha na internet, pegar dinheiro da turma e depois desvia o dinheiro. Isso não tem nem como ajudar. Uma porcaria. Se não é nem que a gente quisesse ajudar, como é que você sabe que vai chegar lá? Já teve caso de coisa doada para a Prefeitura do Rio Grande do Sul lá, quando deu aquelas tragédias lá, todo ano estava dando, né? Esse ano não sei como é que vai ser, né? Mas estava dando, que simplesmente dentro da própria Prefeitura desviavam alimento. Não sei qual delas lá. Então fica difícil, gente. Até comentei com vocês na época, se nós tivéssemos alguém de igreja lá, da igreja lá, a gente sabia que essa pessoa seria um ponto ali de distribuição para ajudar, mas como não tinha.